A paz de Deus, meus irmãos, paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, que faço parte do trabalho da Igreja Cristã, Comunidade Cristã no Brasil. Igreja Comunidade Cristã no Brasil. Peço aos irmãos que compartilhem e divulguem esse vídeo, né? E se inscrevam também no nosso canal. E a rádio, né? Você baixa o app da rádio, você pode ser pelo Rádio Net, aplicativo, você escreve Rádio Comunidade Cristã no Brasil. Também tem o nosso app também. Vou colocar aqui nos comentários, vou colocar aqui o link, se os irmãos quiserem baixar o aplicativo. Mas, irmãos, estou aqui para falar do Projeto Resgate. É um projeto que convidamos os irmãos em Cristo a retornar à reunião cristã. E estamos aqui também falando do Evangelho, falando do Senhor Jesus. Para falar do Evangelho, falando do Senhor Jesus, gostaria de ler uma mensagem da palavra que se encontra em Pedro, 1 Pedro 2, versículo 24, está escrito assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Bom, é uma mensagem afirmando que Jesus nos levou a nossa enfermidade, o nosso pecado. Porque antes, o homem, quando errava, ele procurava o sacerdote, oferecia lá o holocausto pelos pecados. O homem estava desligado da comunhão com Deus, porque o homem está num corpo, numa natureza pecaminosa. O nosso corpo, irmão, ele não foi salvo, ele tem que ser mortificado. E o único meio para se mortificar é através de Cristo Jesus. Através de Jesus. Jesus, meu irmão, ele veio com o intuito de ajudar, de trazer alívio às pessoas que sofrem. Assim como na medicina, quando nós sofremos, estamos enfermos, doentes, nós procuramos um médico. A medicina, né, secular, eles fazem muitos, considera até alguns milagres, né, irmão? Tem casos, porque a medicina está evoluindo de tal maneira que a gente vê que coisas muito grandes estão sendo feitas. E nós, irmão, crente, cristão, quando nós estamos doentes também, porque nós temos uma alma para cuidar. Nós temos uma vida física para cuidar. E esse Jesus que nós crê, ele tem esse poder de nos libertar, nos curar, até do corpo físico. Basta você ter fé. Então o médico, existe uma expressão que fala: Jesus é os médicos dos médicos. Às vezes as pessoas acrescentam alguma coisinha, mas até acrescentam por bem, né, irmão? Então Jesus, ele, vamos dizer assim, se importa com o estado que nós encontramos, que a igreja se encontra. E ele pode curar a dor dos seus filhos. O oprimido, cansado, abatido. Quando você vai lá nas reuniões cristãs, quando você busca ele em oração, quando você transmite, ou você põe para os céus essa fé, crendo no Todo-Poderoso, crendo em Deus. Quando você se humilha, se arrepende, reconhece a sua fragilidade, que você precisa de Cristo, ele aparece na sua vida. Porque Jesus, ele foi enviado para nos libertar, libertar os cativos, e curar a maior doença da humanidade, que é o pecado, que afasta o homem de Deus. Então hoje, esse pecado que afastava o homem de Deus, ele já tem um remédio, ele se chama Jesus Cristo. Quando você crê nele, então você passa a ter essa libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração
e dá vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, dos 2 a 19. Então você vê como está aqui, irmão. Está sobre o Senhor o Espírito, e o Espírito de Deus está sobre você também. O próprio apóstolo escreveu que nós temos selo de propriedade. Hoje nós pertencemos a Deus através do sacrifício quando você creu em Cristo Jesus. Ele te colocou um selo de propriedade. O Espírito de Deus já passa a habitar no seu entendimento. E é esse Espírito de Deus que está em nós, que nos fortalece, nos convenceu da justiça, do juízo. Ele que nos está transformando, Ele que está nos regenerando. Cada um nós temos que dar lugar, meu irmão. Mortificar essa natureza pecaminosa, porque erramos e precisamos do Senhor para mortificar, para nos santificar. E através de Cristo Ele nos justifica. Ele nos santifica. Então você é santificado. Mesmo a gente tendo as dificuldades que nós temos, mas podemos nos purificar em Cristo Jesus. Nos purificar pela sua palavra. Porque a palavra de Cristo é água viva. Uma água que transforma, que penetra no fundo da alma e remove tudo aquilo que está impedindo de servir a Deus. Eu creio na mensagem dessa palavra, irmão. Eu creio que Jesus é o único que pode nos libertar, que pode nos transformar e mudar a nossa vida, né? Pedro estava falando dessa passagem, né? Ele, logo no começo, ele fala assim: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia e inveja, de toda espécie de maledicência. Isso só consegue com Cristo, irmão. O homem consegue se aperfeiçoar, né? A perfeição só está em Deus, mas conseguimos nos procurar ser lapidados e aperfeiçoar em Cristo. E diz assim: como as crianças recém-nascidas deseja de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ele fez uma comparação com o peito de uma mãe que dá o leite materno, é essencial para a vida daquela criança. Assim, o leite, né, espiritualmente falando, vindo dos céus, é aquele que não alimenta a nossa alma, irmão, né? E diz assim: agora que provaram que o Senhor é bom. Desde o momento que você creu nele, que você se batizou, você provou que o Senhor é bom. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, né, e preciosa para ele. Então, o homem, os judeus, aquele povo, rejeitou a pedra viva que é Cristo. Mas você não rejeitou, eu não rejeitei. Estamos aqui falando que ele cura, liberta, transforma e muda, né? E eu encerro falando também essa palavra aqui: você também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então é através de Jesus que você vai ter a sua transformação, vai ter a sua mudança de vida, vai ter a sua santificação. Através de Cristo, não é pelo seu esforço. Pode tentar como for. Sem Cristo você não vence, só com Cristo. A salvação é mediante a fé no Senhor Jesus, e Ele vai nos dar todas as ferramentas, todas as forças, dar todo o entendimento para que possamos caminhar e chegarmos naquele dia como Ele quer, transformado e mudado pelo poder da palavra. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe a todos e que todos fiquem na santa paz de Deus.